Mas aqueles dois eram como se fosse um só corpo, uma só carne, para fazer uma alusão ao livro Gênesis de Moisés. E o interessante, porque, além disso tudo, criava uma aura protetora para o médium. Porque o médium, naquele contexto ali, ele era o ponto principal da reunião. Todos que ali procuravam aquela casa, centralizavam o pensamento naquele canal. Porque a esperança é que, através dele, Deus falasse. Os mortos pudessem trazer mensagens. Muitos querendo soluções das questões mais pueris da vida. Então, Emmanuel protegia a Ambrosina, o Chico, de uma forma muito pungente. Mas André Luiz, junto com Hilário, percebe o seguinte, que não bastava só a proteção de Emmanuel. Era necessário que ele, o médium, pudesse estar vigilante, atento, disciplinado. Tanto que eles narram que em um determinado momento da reunião, um dos presentes, que tinha vivido um grande drama, começa a projetar imagens. E o médium, naquele momento, por uma sintonia natural do trabalho, ou pela própria entrega, que é realizada por aquele médium que ama, como a mãe que se coloca apassivando para fertilizar. Me perdoe, mas não entendo que haja um simbolismo mais próximo do fenômeno mediúnico do que dar a vida para que um ser reencarne. O médium, naquele momento, se entrega. Mas, ao mesmo tempo, a onda mental se torna avassaladora. E ele se desconforta. E, naquele mesmo instante, Emmanuel se aproxima e começa a inspirar o médium a entrar em oração. Porque não bastava a proteção de Emmanuel. Era necessário que o médium voltasse para dentro de si mesmo, num fenômeno que podemos tratar como educação mediúnica. Um grande problema que nós enfrentamos no dia a dia. Por quê? Afirma Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente a influência dos espíritos pode ser considerado médium. Uns mais, outros menos. André Luiz, completando o raciocínio, define que aquele que oferece uma expansão perispiritual maior, esse é caracterizado como médium. Porque o perispírito, o corpo espiritual do medianeiro, entra em relação com o perispírito da entidade comunicante. Para que haja a possibilidade, inclusive, de assimilação de ondas mentais. Nós, durante o dia a dia, somos visitados por N tipos de onda. E observe que, ao mesmo tempo, o nosso pensamento gera em torno de 60 a 100 mil pensamentos por dia. A definição, por exemplo, de João Lúcio. Para nós é Oswaldo Abreu, através da mediunidade do Wagner. Mas a Joana de Ângeles também, através do Divaldo, chegou a falar em 90 mil pensamentos. Se é 60, se é 90, se é 100, vamos ficar em 40, que já é muito pensamento. Imagine você, a sua mente, projetando pensamentos e ao mesmo tempo sendo visitado por outros pensamentos. Aí entra um grande desafio, porque Allan Kardec também define que se temos aqueles que são caracterizados como médiuns, o clarividente, o vidente, o médium da psicofonia, da audiência, né? Da psicografia, de tantas outras, do desdobramento.
todos nós somos médiuns também. Aqueles que não são caracterizados. Porque há sensibilidade. E a mediunidade é faculdade orgânica. É faculdade do espírito. Embora alguns gostam de dizer que é faculdade do homem. Tudo bem, temos a epífise, a glândula pineal. Mas André Luiz conta para nós também que no plano espiritual há mediunidade. Então a mediunidade não é faculdade apenas orgânica. É uma faculdade espiritual. Conclusão natural. Então nós temos o pensamento que se projeta e aqueles que nos visitam. E o que nós estamos fazendo no centro espírita? Procurando o médium? Procurando o mediunismo? Ou procurando efetivamente o que o espiritismo pode nos oferecer? Que é a transformação moral, o aprimoramento intelectual, o equilíbrio emocional, para que eu, inclusive, amanhã possa entender a minha responsabilidade como médium também, porque eu sou sensitivo. Mas nós vemos que com 150 anos de espiritismo, um marco, como nos falou o nosso companheiro Ricardo, 150 anos em que o plano espiritual trouxe uma metodologia para a mediunidade. Porque o mediunismo, uma palavra que foi definida por Aksakov em 1870, sempre foi praticado. Por quê? É do espírito. É do homem. Então toda a história da humanidade é rica de fenômenos mediúnicos. E desde lá de trás nós fomos influenciados, como também influenciamos. Porque temos que pensar que são ondas que se intercambiam entre encarnado e desencarnado. Mas eu contei agora há pouco tempo a história do marido e da mulher, almas gêmeas. Ou algemado, ou almas gemidas. Não sabemos. Mas marido e mulher, mãe e filha, melhorou? Ah, mas eu prefiro com os casais. Porque os casais é que fertilizam. Sem casal não tem família. Porque casal é composto de duas pessoas. Quando nasce, vira família. Um triângulo. E dentro de uma família há várias outras famílias. Mas as matrizes da razão e do sentimento precisam de perpetuar-se. E esta é a nossa responsabilidade. Em valorizar a família. Porque a família está doente, os casais estão perdendo a oportunidade por permitir que ondas de todos os matizes nos visitem e encontrem guarida para me tirar do centro das minhas responsabilidades. Me perdoe, mas eu estou falando para mim mesmo. Eu tenho refletido muito com os benfeitores que estão batendo tanto nessa tecla conosco. Estude a mediunidade. Valorizemos o ser para que a família se engrandeça. Aquela família, tendo Emmanuel e Chico, se fortaleciam por muito se amarem, se respeitarem. E havia diversidade. Enfermeiros, médicos, técnicos, de todas as ordens. Mas o objetivo final colimava no atendimento ao sofrimento. Porque nós vamos aprendendo com Jesus que é no laboratório da vida é que nós vamos nos engrandecendo como indivíduos. Fé, ela precisa de ser operacionalizada. Porque senão ela é morta. O Chico Xavier naquele momento, diante de centenas de encarnados,
e de milhares de desencarnados. Ele, como o chamado médium principal, conforme define André Luiz na obra, ele se tornava o centro das atenções. E era um grande desafio, porque se ele não cuidasse, se ele não tivesse ética, se ele não investisse na postura, na vigilância, na oração, poderia sair daquela reunião em frangalhos. Porque se há expansão perispiritual, há, por consequência, doação de ectoplasma. Desse plasma divino que pode curar, revitalizar, estimular, trazer esperança. Naquele momento, então Chico se recompõe, os espíritos auxiliam e ele volta as atenções para a psicografia. Mães querendo que os filhos voltassem. Aqueles doentes que ansiavam pela receita homeopata de Dr. Bezerra e equipe. Todos os tipos de pedido. E durante o processo da psicografia, em que o André Luiz narra chuva de luzes que espargia no ambiente, porque enquanto o indivíduo estava indo lá para olhar o Chico Xavier psicografando, na esperança que viesse uma cartilha para que ele definisse se ele casaria ou se ele iria comprar a bicicleta, o coração dele estava aberto. Senhor Jesus, me ajude! E os técnicos atuando, ministrando passe, como agora. Como aquelas benfeitoras que saem pelo ambiente, derramando eflúvios, éter, remédios, equipamentos que vão ionizando esse ambiente, para ir dissipando estas ondas mentais que estão misturadas. Porque nós chegamos aqui com muitos painéis espirituais, alimentados durante o dia. O do ódio, o do ciúme, o da inveja, o do carinho, o da boa vontade, o da caridade, o da solidariedade. Ou aquele painel daquele filme que eu assisti, que teve 3 milhões de tiros e 410 bombas. Dos problemas, da falta de dinheiro, da doença que me consome, da traição que eu vivo, do abandono, do ser amado que foi para o mundo espiritual. Ou aqueles painéis que projetam luz e que me trouxeram para esta reunião, para que eu pudesse me sentir reconfortado apenas. Porque eu não tenho muito o que pedir, porque André Luiz vai me ensinando que, no fundo, nós não sabemos nem pedir. Portanto, Senhor, eu vim ao Manuel Felipe Santiago para dizer amém. Ou que assim seja. Ou graças a Deus. Ou a coordenação nos convidou para participar de um evento em que o que é alimentado aqui é a confraternização. A amizade. Porque eu já estudo tanto, já sei tanto, que eu nem preciso de assistir uma palestra. Não importa. O que precisa de ser valorizado nesse momento, dentro desse contexto, é o profundo sentimento de amor. E estes amigos estão acolhendo cada um de nós. Quantas coisas estão acontecendo aqui que nós não estamos vendo. E aqui não tem um médium principal a não ser flores, que já estão vitalizadas. Já estão vitalizadas, nos mostraram isso. Porque todos aqui estamos olhando para elas
na esperança que elas floresçam na nossa intimidade. Portanto, uma reunião como essa